Boa noite, estamos chegando com mais um 7 por 1, você já sabe, são 7 dicas de um assunto importante e do momento, sempre com um grande convidado. Bom, vamos falar hoje sobre um assunto interessante, porque o humor sempre foi uma estratégia irresistível para falarmos as coisas mais sérias, convencermos as pessoas das nossas ideias mais complexas, e tudo isso a partir da leveza de um humor bem colocado. Ter no humor uma ferramenta para poder se apresentar, participar de reuniões, apresentar projetos, planejamento, ou até mesmo no seu dia a dia pessoal ou profissional, pode ser uma forma de se transformar em uma pessoa marcante, daquelas inesquecíveis, sabe? Ao mesmo tempo em que imprimindo esse ritmo mais divertido e descontraído, você pode estar desenhando também um formato envolvente para convencer as pessoas e vender suas histórias. No entanto, para que tudo isso faça sentido, alguns pontos são necessários, entre eles o timing, a naturalidade do uso, o senso de oportunidade e uma grande sensibilidade em sacar se o ambiente, o encaixe e as pessoas permitem esse tipo de uso, ou seja, o seu grande senso de adequação. Para melhorar o humor pessoal de maneira eficaz, pode ser feitas mudanças de hábitos como técnicas de relaxamento, alimentação, ou seja, é importante a gente também ter um bom humor como um DNA nosso, né, pessoal, para que a hora que você usa o humor, isso faça sentido, não seja uma coisa artificial. E é para falar de humor que a gente trouxe hoje um convidado mais do que especial. Se não bastasse ser um publicitário premiadíssimo, nacional e internacionalmente falando, é um grande construtor de histórias e conceitos onde o humor muitas vezes foi usado. Ele ainda é redator, com passagens pela Young Rubicon, Almap, Nelgame África. Foi diretor de criação da África e da Zohar Content. Também diretor e roteirista. Trouxe o conceito de Smart Content para o mercado audiovisual. E ufa, se não bastasse tudo isso, criou os limõezinhos da Pepsi, o Bar da Boa da Antártica, as vaquinhas de Toddy. E foi até contar suas histórias no Jô Soares. Por isso, faltava esse programa para ele. Faltava o 7 por 1 para ele chegar. Boa noite e muito bem-vindo a esse cara que é proprietário e diretor de conteúdo da produtora de audiovisual Pé da Letra, que criou e desenvolveu também 3 programas de TV, além de dezenas de peças audiovisuais para marcas como Santander, Mantecorp, Universidade de São Judas, Bradesco Seguros, Maurício de Souza Produções, e que além de ter um grande humor, ele também é humorista, inclusive de stand-up comedy. Boa noite, meu querido amigo Zé Luiz Martins. Boa noite, Dil. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui com vocês no 7 por 1. Pô, estar entre amigos é sempre ainda mais alegre, muito feliz. Obrigado pelo convite. Para quem está assistindo aqui, a maioria certamente não me conhece, eu devo explicar para vocês que eu sou deficiente físico, tá? E então, se vocês virem que falta um braço aqui em mim, vocês não precisam restartar o computador, não é a sua conexão que está lenta, pode seguir em frente que é assim mesmo, tá bom? Não é a imagem que não renderizou direito, né, Zé? Não, foi Deus que foi me renderizar, mas aí travou o download. A internet dele era ruim que nem a nossa aqui no Brasil, então. Exatamente, desde que Deus é brasileiro, aí então, tá ali, né? A internet era brasileira também. Sensacional. O Zé, isso daí é um cara incrível, de um bom humor, sempre forte, sempre inteligente, sempre perspicaz. E eu esqueci até de falar que, além de humorista de stand-up comedy, ele também foi roteirista da revista Mad. Sensacional. Eu adorava a revista Mad, sempre gostei muito. E é muito legal. É a pessoa certa para falar hoje com a gente sobre as 7 dicas para usar o humor no dia a dia. E olha, quando a gente está falando do dia a dia, a gente está falando do dia a dia pessoal, do dia a dia profissional, do uso correto do humor. Então, gente, não vamos deixar você mais esperando. Vamos agora conhecer as 7 dicas para usar o humor no dia a dia. E lembre-se que essas dicas são tanto para nós na vida pessoal como na vida profissional também. Então, Zé, vamos começar com a primeira dica. Estimule o humor em todas as ocasiões. O que você tem a falar sobre isso? Bom, o bom humor ele é bem-vindo em praticamente todas as situações, ou pelo menos na grande maioria delas. Tá? Quando eu digo bom humor, eu não estou dizendo necessariamente fazer piada. Eu estou dizendo bom humor. O que é o bom humor? Vamos para a definição do bom humor. O que é uma pessoa bem-humorada? Um sujeito bem-humorado? Bom-humorado não é o contrário de sério. Tá?
Bem-humorado é o contrário de sisudo. Tá? Sério, o que é uma pessoa séria? Sério é aquela pessoa que cumpre seus compromissos, cumpre suas obrigações devidamente. Né? Agora, cabe a você decidir se você vai ser sério com um sorriso no rosto ou se você vai ser sério com a cara amarrada. Né? Então, você pode ser sério e bem-humorado. Então, eu digo que o bom humor ele cabe, né, em todas as situações, ou pelo menos 90 e tantos por cento delas, porque assim, a vida já é complexa por natureza. Viver já é algo muito complexo. Nós somos seres imperfeitos, né, e temos muito mais defeitos do que qualidades. A gente não precisa complicar ainda mais. A gente pode... Né, o sentido da vida não é complicar o que já é complexo. O sentido da vida é botar ordem nesse caos de problemas. Então, dentro desse raciocínio, o bom humor é um estado de espírito que ele requer leveza, ele pressupõe leveza. E a piada é um dos caminhos para você chegar a essa leveza. Tá? Eu diria que a piada é o caminho mais intelectualizado de criar leveza. Talvez o mais intelectualizado de todos. Mas existem maneiras mais básicas e menos arriscadas de criar bom humor. Cantarolar uma música, oferecer uma bala para um colega de trabalho, começar uma reunião com uma notícia leve, falar do jogo da seleção, falar que o Woody Allen vai lançar um filme novo. Você pode achar maneiras de colocar leveza e estimular o bom humor. Aí, se você tiver a habilidade de fazer uma sacadinha mais espirituosa, aí você tenta fazê-la, mas com sensibilidade e com naturalidade. Não vá tentar fazer o Serginho Malandro se você não tem essa persona. Né? Não vai colar, não vai ser natural, não vai ser autêntico. Então, eu acho que assim, quebrar o gelo com um gracejo, até uma piada, usar uma piada bem colocada, né, é muito inteligente. Mas se você não quiser, a pessoa que está nos assistindo não quiser arriscar, só de afastar o pessimismo da vida, né, e das pessoas que lhe cercam, você já está contribuindo com um bom humor para aquele ambiente. Perfeito. Olha, eu gostei muito do que você fala sobre leveza, né? Acho que essa questão de você buscar leveza no relacionamento, na comunicação, é essencial, principalmente em tempos atuais, né, Zé? A gente precisa muito disso. Eu diria que até matemático, cara. Né? Se você for pegar uma pizza, para dividir para 2 pessoas, cada um fica com 4. Uhum. Se você vai dividir para 4 pessoas, cada um vai ter 2 fatias. Então, assim, quanto menos elementos para dividir a atenção, mais atenção vai ter para aquele elemento. Então, é igual a pizza. Se você começa a tornar um assunto muito pesado, o nível de atenção e de engajamento vai diminuindo. Não estou dizendo complexo, às vezes você tem que passar informações complexas. Mas por que não traduzir a complexidade numa linguagem leve? É isso que eu estou dizendo. Não é simples ser uma pessoa simplória, não é isso. É trazer leveza para o que é complexo. Sensacional, Zé. E é isso, é até legal, porque você está comentando essa importância do humor, mas é óbvio que a gente precisa saber muito bem com quem a gente está usando o humor, né? Por isso que a gente chega na nossa segunda dica. Conheça o seu público para evitar gafes. E aí, Zé, isso aí é bastante importante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você saber se você pode, até onde você pode brincar com aquela pessoa, se é o momento certo de você trazer uma brincadeira, senão você vira um Zé Graça, aquele mala que fica fazendo 10 piadas por minuto e que só desperta a pena, né? Porque a pessoa está querendo aparecer. É tipo na nossa adolescência, a gente falava, esse cara é muito pressão, lembra? Sim. A pessoa que queria aparecer demais era o pressão. Então, o malandro Coca-Cola, né? Malandro Coca-Cola, exatamente. Então você fica meio... Né? Então não é ser o Zé Graça, não é ser o pressão, tipo uma foquinha pedindo aplausos, não é isso. Sabe? É evitar isso. Então, ver se é o momento de encaixar,
se é a pessoa certa, se tem as pessoas certas para isso, né? Às vezes é a pessoa certa, mas não é o momento. Então, é saber que tipo de bom humor você vai trazer. É uma piada? É um gracejo? É só trazer leveza? É oferecer uma bala? É falar do jogo do futebol? É ter esse combo de inteligência barra sensibilidade para entender o seu interlocutor. Perfeito. Agora, muitas pessoas estão nos assistindo, estão entendendo que o humor é importante, pode ser estratégico, mas aí a gente chega numa terceira dica que eu acho muito importante, e eu até fiquei bastante surpreso em entender como ela é bastante informativa para nós, né? Saiba quais são as funções do humor. O humor tem tanta função assim, Zé? O humor ele tem muitas funções nas nossas vidas, muitas. Eu não pretendo esgotá-las aqui, né? Eu trouxe algumas para a gente conversar. Não, aí você vai falar, putz, mas tu esqueceu disso? Claro que eu esqueci, eu não trouxe todo, não é a minha intenção esgotá-las. Mas eu trouxe algumas que eu considero bastante importantes. A primeira, a mais óbvia, é quebrar o gelo. Todo mundo já usou o bom humor para quebrar o gelo, para começar uma reunião, né? Para ter, ou então assim, putz, vamos perder o cliente, isso aqui tá aquele climão ruim, você usa para quebrar o gelo. Beleza. Esse acho que todo mundo conhece mais ou menos o sentido dessa função. Outra é trazer leveza para um assunto problemático. Tá? Vou dar um exemplo da minha família. Minha mãe, ela, até pouco tempo atrás, ela era diretora de. Ela é viva, não é que ela morreu, não, pelo amor de Deus. Ela era diretora de uma. Era coordenadora de um curso numa universidade. E quando ela assumiu o curso, era um curso que estava fechando. E ela assumiu, em pouco tempo virou 5 estrelas no Guia do Estudante. E ficou por muitos anos assim. Aí, um determinado ano, virou 4 estrelas. E aí, a primeira reunião do ano com o reitor, com os outros professores do curso, minha mãe entrou na sala de aula, lá na sala dos professores, para reunião com o reitor, e ela foi procurando, pôs a mão na orelha, saiu procurando alguma coisa assim. O reitor, oi, professora, perdeu alguma coisa? Achou que tinha perdido o brinco, né, que ela está com a mão na orelha. Oi, professor, perdeu alguma coisa? Ela perdi uma estrela. O que é isso? O assunto, se ela chega pedindo desculpa, eu perdi uma estrela, não vai acontecer mais, já traz um peso maior do que o devido. A hora que ela brinca, é lógico, brincar de uma maneira não desrespeitosa, não esculachada. A hora que ela brinca, ela mostra que aquele assunto é perfeitamente controlável, está sob controle. Terceiro, você passa segurança e autoridade. Quando você vê alguém fazendo um trabalho, como o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, ele jogando futebol, dando risada enquanto jogava, você fala, esse cara sabe o que está fazendo. Parece fácil. Você vê o Ed Van Halen tocando guitarra, você fala, cara, eu posso tocar também. Por quê? Porque ele estava sempre com aquele puta sorrisão no rosto. Cara. Parece fácil. Então, quando você está bem-humorado, você passa para o inconsciente das outras pessoas que você está seguro do que você está fazendo, que você tem autoridade naquilo. Uma quarta função é facilita o fluxo de informações. Com bom humor, ninguém esconde tanto a informação um do outro. A informação é muito mais ágil e dentro de uma corporação isso é decisivo, dentro de uma empresa, de uma companhia. Discordar, se você precisa discordar, se você discordar de uma maneira leve, com bom humor, com leveza, acho que a palavra é essa, a pessoa pode até não concordar com você, mas ninguém odeia alguém que te arranca risadas. Né? Então a pessoa não vai te odiar, provavelmente. Ou você vai diminuir as chances de ser odiado. Quando você precisa ser incisivo, você também pode usar o bom humor para ser incisivo. Né? Vamos pegar o maior comunicador, o maior homem de todos os tempos, Jesus Cristo, que era um grande comunicador, tanto que a palavra dele está aí há 2000 anos, né, e firme. Então, você acredite ou não nele, goste ou não dele, você tem que admitir que ele é um grande comunicador.
E tem uma história bíblica, uma passagem bíblica que vem um homem rico, pergunta para o mestre, o que eu posso fazer para entrar no reino dos céus? E aí Jesus fala, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Dizem que é um erro de tradução, que camelo é uma corda, mas funciona do mesmo jeito. É mais fácil uma corda passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É uma comparação, né? Uma metáfora, vamos dizer assim. Sabemos que Jesus era judeu e os judeus têm uma linguagem muito forte com o humor, né? Tem uma relação linguística muito forte. A estrutura é de piada, cara. Se você tirar a entonação, que Bíblia não tem entonação, se você colocar, eu falar, e aí, Dil, qual a chance de eu ir para o reino dos céus? Você fala, ih, velho, você se ferrou, cara. A chance de você ir para o céu é a mesma de uma corda passar no buraco da agulha. Você está me zoando. A estrutura é de piada, né? Então você consegue ser incisivo sem ser, sem soar arrogante, vamos dizer assim, com um bom humor. E finalmente, quando você precisa revidar, quando alguém te agride, você precisa devolver. Se a pessoa te agride de uma maneira agressiva, agressiva foi boa, mas se a pessoa é agressiva contigo de uma maneira rude e você responde com leveza, com bom humor, provavelmente todas as pessoas que estão ao redor vão achar aquela pessoa errada e você o certo. Cara, que sensacional isso, né, Zé? Porque muitas vezes a gente tem uma visão de quem está usando humor, todo mundo fala, esse cara é meio palhaço, esse cara não leva nada a sério, mas assim, você já deu aqui exemplos de quanto estratégico essa pessoa está sendo ao usar a linguagem leve do humor para conseguir fazer tantas coisas. Sensacional esse item e melhor ainda toda a explicação que você trouxe em cima dela. Bom, nós chegamos então no quarto item. Não fuja do contexto do seu conteúdo. Isso é muito importante, né, Zé? Você não pode perder a linha, né? Sem dúvida, isso é fundamental. Quando você me apresentou aqui no início da nossa conversa, você falou que eu tenho a minha produtora hoje, que eu fui publicitário e que eu sou humorista de stand-up. Em cada um eu tenho um papel diferente. Então, no stand-up, eu subo num palco para fazer um stand-up, o humor é o core business. As pessoas pagaram para assistir humor, para ouvir piada. Então, o humor é a finalidade total. Né? Ele é o protagonista, o humor. Numa reunião com a minha produtora, eu estou num cliente, o humor está a serviço de aprovar uma campanha, de fazer o melhor filme, de fazer o melhor programa de TV. O humor está para animar um ator que está mal-humorado e reverter, ou está travado, e a gente reverter, junto com o diretor, reverter aquela situação. Então, o humor aí ele está a serviço de outra coisa, não é o personagem central. Então, a gente tem que ter a noção de que, se é no stand-up, o humor é o protagonista e vamos embora, vamos todo em cima dele. Em outras questões, numa reunião de outras profissões, em outras atividades, você tem que colocá-lo a serviço do tema. Não pode ter gordura naquela apresentação, naquele objetivo. Então, você não vai usar o humor para fugir do assunto. Não. Você vai usar o humor para sublinhar o assunto. O humor ele funciona, nesse caso, como aquela canetinha amarela fosforescente que você quer destacar. Você usa o humor para destacar determinados pontos. Esta aí. Ó. Ah, garoto. O humor ele funciona dessa forma. É para sublinhar determinados pontos-chave do seu discurso. Então, é não fugir desse contexto e colocar o humor a serviço dele. Olha só que sensacional. A gente está praticamente tendo uma masterclass sobre o uso do humor, né? É interessante, né? Uma coisa que hoje é tão importante, tão estratégica, como o Zé está trazendo para nós, não ser alvo de um estudo mais profundo, né, Zé? Para as pessoas entenderem que isso é muito importante como forma de você se expressar, de construir uma narrativa e até de convencer as pessoas, né, Zé? Eu estou preparando um curso exatamente sobre isso. Sensacional. Então, você notou exatamente o gap no mercado que eu também notei
e estou tentando oferecer um produto, estou montando um produto para preencher esse gap aí no mercado. Então, pessoal, fiquem de olho, porque a gente está fazendo aqui, na realidade, um spoilão, né? Um grande spoiler de muitas coisas que certamente o Zé vai aprofundar em muitos assuntos aqui para trazer para nós uma coisa que realmente fazia falta no mercado. Bom, a gente está no meio do nosso 7x1, das 7 dicas para usar o humor no dia a dia. A gente já falou sobre estimule o humor em todas as ocasiões, conheça o seu público para evitar gafes, saiba, depois o 3, saiba quais são as funções do humor, e 5, não fuja do contexto do seu conteúdo que o Zé acabou de falar. A gente vai fazer um break bem rapidinho para o ABC trazer aí para nós algumas mensagens importantes para você que está nos assistindo, e logo em seguida a gente já volta com o Zé, porque a gente tem as 3 últimas dicas. Mas você sabe, né? A gente sempre consegue uma de grátis. A gente vai ter um bônus ao finalzinho também, ok? Até daqui a pouco. Tchau! Pessoal, você que está assistindo o 7x1 e está gostando desse modelo de a gente poder dividir com vocês conhecimento, trazer profissionais legais, não percam todas as quartas-feiras no Instagram e no YouTube, Propaganda Boa para Todo Mundo. É um programa de 1 hora feito por mim, Dil Mota, e o Júlio Anderi, que é um publicitário premiadíssimo no mundo todo, que a gente traz o quê para vocês? A gente traz informações sobre o mercado? Não, a gente fala de pessoas. A gente fala de como você ser um melhor profissional a partir de uma ótica muito simples, como ser uma melhor pessoa. É isso mesmo. É muito legal, a gente criou aí praticamente um coworking do bem, onde as pessoas se ajudam, trabalham, divulgam suas questões, e a gente faz com que tudo isso seja uma comunidade proativa, para fazer com que cada vez mais a gente possa fazer algo de bom para nós, para o mundo e para todo o nosso ecossistema. Então, todas as quartas-feiras, 21 horas, no Instagram, Dil Mota e Júlio Anderi, e também no nosso canal no YouTube, Propaganda Boa para Todo Mundo. Eu vejo vocês lá. Tchau! Aí, falei que não ia demorar muito, já chegamos, então voltamos, e agora a gente vai voltar com as nossas 7 dicas para usar o humor no dia a dia com o nosso querido Zé Luiz Martins, que é um craque no humor, um craque da criação, ele é craque em tudo, na realidade ele joga em todas as posições. E aí a gente chega no 5º item, que é o seguinte: tenha cuidado com o teor das suas frases. Isso realmente hoje em dia talvez seja até mais cuidadoso, né? Mais necessário a gente ter cuidado, né, Zé? Eu acho que essa dica ela tem a ver com a anterior, de não fugir do contexto do seu conteúdo. Eu acho que a gente tem que ter... É responsabilidade do comunicador cuidar de como a mensagem dele vai impactar o outro, né, o interlocutor. Então, é tomar o devido cuidado. Eu não estou dizendo, fazendo nenhuma defesa do politicamente correto, não é isso, até porque eu tenho dezenas de restrições ao politicamente correto. Isso daria um outro programa, uma outra conversa. Um outro curso também, né, Zé? Outro curso também. Então, não estou defendendo. Filosoficamente, eu sou contrário ao politicamente correto, né, por convicção. Mas quando a gente diz aqui, ter cuidado com o conteúdo das suas frases, você saber usar. Eu acho que você não vai a um jogo de futebol de terno. E você não vai a um velório com uma camisa do Iron Maiden, né, com um demônio na sua camisa. É a mesma coisa, você vai saber o que fazer, né? Você vai saber o que vestir. A sua linguagem, ela é como uma roupa. Então, a gente precisa ter essa noção de qual linguagem usar. Por exemplo, nós dois somos amigos.
Então eu falei, e aí, mano, e aí, meu brother, não sei o quê. A gente fala assim no dia a dia. Né? Agora, se a gente estiver numa reunião mais formal, com um cliente mais formal, eu não vou virar para você e falar, mano, continua daí. Não vai, não cabe. Né? Do mesmo jeito que você não fala para sua avó, e aí, mano, e não fala para o seu mano, ô senhor excelentíssimo. É isso, é tomar cuidado, cuide bem da linguagem como você cuida do conteúdo. Sensacional. Teve até um caso, uma vez eu estava numa reunião com um planner que trabalhava comigo, o nome dele é Luciano, e a gente chamava ele de Lulu. Na hora do vamos ver, eu falei assim, bom, agora o Lulu vai falar com vocês, todo mundo olhou, começou a dar risada. Falei, bom, gente, desculpa, mas é o apelido dele, vou fazer o quê? E por falar nisso, de rir, né? A gente chega na sexta dica, que é aprenda a rir de si mesmo. O que você tem a falar sobre isso, Zé? Essa é a minha preferida. Vocês notaram que no começo do nosso programa aqui, eu comecei a fazer uma piada com a minha própria deficiência. Muita gente já falou para mim, você não devia brincar com isso. Às vezes vem até agressivo. Você não pode, isso é um assunto sério. Você pode ser bem resolvido, mas e as pessoas que não são e sofrem com o problema da deficiência? Cara, eu não só posso, como eu devo brincar com isso. No momento que eu faço uma piada com a minha deficiência, a hora que eu brinco com ela, não estou me escondendo, não estou escondendo ela, pelo contrário, estou reafirmando. Estou mostrando para você assim, sim, sou deficiente físico, e isso não me interfere em nada a ponto de eu dar risada disso, a ponto de eu encarar com essa leveza, com essa naturalidade. A minha deficiência é tão risível quanto você tomar um tropicão e cair na calçada. É tão risível quanto você mexer na panela de pressão e ela espirrar tudo na tua cara. É engraçado. Eu posso tirar graça de um problema. Né? É que o humor brasileiro é muito debochado, sempre foi historicamente debochado. E o deboche implica em humilhação. Né? Mas o brasileiro ele está aprendendo que o humor tem dezenas de outras figuras de linguagem que não o deboche e que não são desrespeitosas. Então, não é porque eu faço uma piada com você, Gil, que eu estou desrespeitando. Pelo contrário, a hora que eu faço uma piada com você, eu posso estar reafirmando a minha admiração e o meu respeito por você. Nem toda piada é deboche, pelo contrário, é só uma parcela delas que são. Então, é muito importante sabermos não nos levar a sério, porque o humor tem um poder desmistificador. Ele põe as coisas em seu devido lugar. A hora que você tem um monstro na sua frente, um problema, um big de um problema, e você faz piada com ele, ele deixa de ser um monstro e pode virar uma formiguinha. E aí você consegue tirar o seu medo, analisar a situação do tamanho que ela é de fato e traçar um plano para resolver aquele problema. Isso eu acho a coisa mais bonita do poder do humor. Você coloca tudo no seu devido lugar, você desmistifica. Inclusive você mesmo. Sensacional. Bom, olha, já põe meu nome aí que eu quero fazer esse curso, hein? Que tá sensacional esse assunto, eu tô adorando. Bom, e nós passou rápido, né, gente? Demorou tanto quanto uma risada de uma grande piada, né? Mas a gente tá chegando no item 7 das nossas dicas. E o item 7 é o seguinte: não deixe tudo para o improviso. Pratique. Você que é um profissional do humor também, né, Zé? Isso é importante. Você tem que estar preparado, né? Cara, eu acho que a gente tem que ter. A minha formação é de roteirista, né, de redator. Então, tudo que eu faço, toda apresentação minha, eu procuro ter um roteirinho anterior. Inclusive, essa nossa conversa. É óbvio que ela não é ensaiada, ela é espontânea, mas você pediu as 7 dicas, eu trouxe elas, né, pensadas para um determinado objetivo. Se a gente deixa tudo para a hora para fazer no improviso, o que acontece? Você vai remar uma hora para um lado, outra hora para o outro, outra hora para o outro, e você vai acabar que seu barquinho não saiu do lugar, ele está no mesmo lugar inicial. Então, se você faz um planejamento anterior, um roteiro, você vai numa direção desejada.
né? E você fica menos suscetível às suas próprias reações de alegria, de tristeza, de nervosismo. Alguém te ofende, se você está tudo no improviso, você vai devolver, você vai tentar fazer uma piada para devolver. Ah, vou ofender. Se você tem tudo planejadinho, roteirizado, você vai sair um pouquinho, você vai dar uma improvisada, mas sabendo aonde você quer chegar. Então você não vai responder aquela pessoa da mesma maneira que ela te tratou. Você vai saber o que responder para sair por cima daquela situação, não é? Eu tive uma psicóloga que ela me falava uma coisa muito boa, ela falava, agir com inteligência não é você ser bonzinho com o outro lado, é você saber usá-lo a seu favor. Eu falei, putz, eu gostei disso. Sensacional. Bom, pessoal, então a gente conseguiu aqui com o Zé Luiz Martins as 7 dicas para usar o humor no dia a dia. São elas: número 1, estimula o humor em todas as ocasiões. Número 2, conheça o seu público para evitar gafes. Número 3, saiba quais são as funções do humor. Número 4, não fuja do contexto do seu conteúdo. Número 5, tenha cuidado com o teor das suas frases. Número 6, aprenda a rir de si mesmo. Número 7, não deixe tudo para o improviso, pratique. E você já sabe, né? Não precisa ficar anotando assim, correndo, não, porque ao final a gente mostra um template com todas as dicas lá para você depois dar um print screen, enfim, para você guardar isso como uma referência importante. Mas, como vocês sabem, o 7x1 não termina no 7x1, ele vai por 8x1. Então, na realidade, eu gostaria de propor para o Zé a gente trazer uma oitava dica, né? Uma dica bônus do Zé, que é um cara muito gente boa, inclusive ele passou até perfume para aparecer hoje no nosso vídeo. Então, Zé, aí teria uma oitava dica que a gente poderia passar para todo mundo que está nos assistindo? Claro, claro. Eu acho que é muito importante a gente também. A gente tocou no assunto aqui do humor sempre como um apoio ao nosso trabalho. Agora, por que não colocar o humor dentro do nosso trabalho também? Obviamente, em cada profissão você vai fazer de uma determinada forma adequada. Mas por que não? Por exemplo, o médico não vai. A pessoa chega lá, doutor, eu tô com dor, eu tô com gases. Ele, tá, seu peidorreiro. Não, ele não vai fazer isso, né? Óbvio que não. Mas por que não o médico usar do bom humor? Pô, você tá com esse problema aqui, mas vamos fazer o seguinte, você fica um mês sem comer feijoada, aí depois eu vou comer uma feijoada com você, combinado? Por que não usar o humor dentro? Então, saber usar o humor dentro das suas ideias, dentro da sua própria atividade, né? Óbvio que nós que trabalhamos com comunicação, com entretenimento, com marcas, com publicidade, fica mais fácil, porque você vai colocar o humor dentro daquele conteúdo. Eu posso dizer que eu sempre tive um estilo muito voltado para o humor. Você falou, eu criei os filmes dos Limõezinhos da Pepsi, o Marcelo Serpa e o César Finamori criaram o personagem lá, o boneco, e aí eu dei a personalidade de cada um, e aí fiz um mais troncudinho, mais mal-humorado, e o outro mais esguio e mais moleque. E aí criei os diálogos. Então, assim, Vacas da Toddy, idem, tão engraçado quanto Limõezinhos da Pepsi. E assim por diante. Eu escrevi coisas para Turma da Mônica, por exemplo, Maurício de Souza, tem piadas, tem humor. É uma ferramenta que eu gosto de trabalhar, e eu acho que depois de tantos anos praticando, eu acho que eu peguei algum talento nela maior do que meus outros talentos. Acho que eu desenvolvi esse músculo mais do que os outros, né? Então, para mim, é um prazer colocar humor dentro do meu trabalho. Agora, se o caso de quem está nos assistindo, quem tem esse músculo também mais desenvolvido, bacana, toca pau, vai em frente, mete o pé. Não, eu não tenho. Não tem problema, você pode usar essa ferramenta pontualmente, de vez em quando, na hora adequada, né? Então, a minha sugestão é tente colocar o humor dentro do seu próprio trabalho, dentro das suas ideias, dentro do seu planejamento.
dentro das suas práticas profissionais. E depois volta aqui, né? Vamos bater um papo, me procura e me conta se não trouxe benefícios. Só não vai ser sem noção, né? Sensacional. Eu acho que tem uma coisa muito legal, só confirmando a nossa oitava dica, a dica bônus do Zé: saiba usar o humor também nas suas ideias. E quando a gente fala de ideias, a gente está falando dos seus planejamentos, dos seus projetos, enfim, em tudo aquilo que a gente fizer, né? Porque eu acho que isso funciona e o humor potencializa. Eu sou um grande fã do humor. Eu acho que fazer chorar é muito mais fácil, talvez, né? Só ler um jornal hoje você chora fácil, né? Porque as notícias são. A gente sabe que existe muito um apreço a notícias ruins, porque infelizmente elas reverberam mais. A gente sabe disso. Mas eu acho que as pessoas que têm o humor como uma maneira, um dom natural de fazer com que as pessoas possam rir, possam também abrir o espaço para algumas coisas. Eu queria até fazer uma homenagem ao Zé, com muito carinho, e ele vai entender isso, que é colocar um narizinho de palhaço aqui, porque eu acho que o palhaço sintetiza para nós a leveza, né? Aquela pessoa que faz rir desde criança até o pessoal mais antigo, e é uma homenagem que eu rendo ao Zé pela gentileza dele estar aqui, e não porque ele é palhaço, porque ele sabe que ele não é, mas porque ele sabe fazer o bom humor, fazer com que as coisas sejam leves, sejam tranquilas, e a gente aprende muito mais por isso. Zé, eu só tenho que te agradecer muitíssimo por você estar aqui com a gente no 7x1, e esse finalzinho é seu. Conte uma piada, conte uma história, fale mais do seu curso. Não sei se você já tem livro, se você está gravando um CD, vai fazer um show. O que você quiser, fique muito à vontade, que esse finalzinho é todo seu. Muito obrigado. Então, quero agradecer o convite para estar aqui no 7x1. Uma alegria estar aqui com vocês. Agradecer a todos que estão assistindo. Obrigado por quem ficou até agora. Obrigado pela paciência de nos ouvir. E quem quiser seguir o meu Instagram, eu tenho um Instagram, um perfil onde eu discuto criatividade com as pessoas. Então, eu trago conteúdos gratuitos sobre criatividade, 2, 3 por dia. Eu posto sempre lá. É @ausinadeideias. A minha proposta é transformar os seguidores em usinas de ideias. Então, a gente fala de humor também, mas o assunto, o macro lá, o big idea, é a criatividade. Então, a usina de ideias no Instagram. E, bom, estou muito feliz. Estou esperando o 14x1 para eu voltar a fazer a parte 2. Sensacional, Zé. Gente, muitíssimo obrigado. Eu espero que isso tenha despertado em vocês a vontade de ser mais leve, de usar o bom humor e o humor em tudo aquilo que você faça, tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. E pessoas como o Zé são inspiradoras, trazem esse dom, né, essa capacidade de construir narrativas que deixam a gente feliz, levinhos e, ao mesmo tempo, estando comprando tudo aquilo que está sendo passado como mensagem. A gente vai terminando o nosso 7x1 por aqui. A gente já vai mostrar daqui a pouco o template com todas as dicas. Zé, uma gratidão imensa por você estar aqui, pelas boas risadas e por essa figura incrível que você é, sempre nos inspirando e sempre arrancando da gente bom humor a cada palavra, a cada gesto. Muito obrigado, viu, Zé? Eu que agradeço. E a gente terminando aqui o nosso 7x1, eu queria pedir para você o seguinte: siga a gente, dê uma olhada nos vídeos, compartilhe eles, faça parte aí dessa comunidade que pode espalhar para todo mundo esses conceitos, essas mensagens e essas 7 dicas para tantas pessoas. É muito importante que a gente possa fazer com que isso chegue a muitas pessoas. Então, não perca, semanalmente a gente tem um 7x1. No ABC Com, lá no canal do ABC Com no YouTube, vocês podem acompanhar. Nas nossas mídias sociais, nas redes sociais, a gente também pode colocar isso, a gente coloca isso, na realidade, todas as semanas. Siga a gente, @DilMota. Vocês sempre vão saber o que vai estar acontecendo, quem vai ser o lançamento. A gente sempre mostra na sexta-feira uma chamada já falando quem vai ser apresentado na sexta-feira. Então vocês já vão conhecer o Zé, já vai ter um postzinho do Zé já na sexta-feira. E na segunda-feira a gente lança mais 2 posts com as dicas e já o link para quem quiser assistir ou para rever ou porque não viu ainda. Muitíssimo obrigado por vocês estarem com a gente. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!